Pensando nesses dois jogos agora, André, que já aconteceu. Agora a série vai para Minnesota. O que você acha que pode acontecer deixando o coraçãozinho de lado, tá? Vamos analisar esses dois jogos. Claro que jogo após jogo tem reajustes, tem detalhes aí dos técnicos, né? Então, o que a gente pode esperar de desempenho? Se o Doncic mantém esse nível, se o Lakers consegue ser mais homogêneo para ajudar ele, ou se o Minnesota vai fazer valer o mando de quadra aí e já fazer um 3-1. Então, Anderson, eu acho que o Lakers tem que se aproveitar desse início de série, onde nós estamos tendo um jogo, 2 dias de descanso e outro jogo. Né? Então, a série iniciou na sexta, eles descansaram. A série iniciou no sábado, desculpa. Eles descansaram domingo e segunda e jogaram ontem. Agora eles descansam hoje, amanhã e jogam na sexta, tá? Depois é dia sim, dia não. E aí isso pode ser um problema para o Los Angeles Lakers, né? Que obviamente tem o time um pouco mais velho, né? Não tão mais velho, porque tem jogadores jovens, mas o LeBron, obviamente, com 40 anos, né? Isso pesa bastante. Então, para mim, esse jogo de sexta-feira tem que vencer para o Lakers, né? O Lakers não pode se dar o luxo de perder, porque se ele vai perdendo por 2-1 para o jogo de número 4, né? E aí vai ser dia sim, dia não. Acho que esse cansaço pode pesar. Mas para isso, Anderson, eu acho que o Lakers vai ter que ser melhor ainda. Ontem o Lakers já foi melhor defensivamente, né? Acho muito difícil que o Lakers consiga manter esse nível, né, essa intensidade defensiva por mais 4, 5, 6 jogos, né? Acredito que pode chegar próximo a isso, mas manter isso acho muito difícil. Porque realmente, cara, para quem assistiu o jogo ali do início ao final, o Lakers correu absurdo, cara. Tanto é que faltou um pouco de perna no último quarto também. Então, o que precisa fazer? Melhorar ofensivamente. Cara, eu acho que nos dois jogos, acho que tá até aí na tela, não tá aqui na tela, mas o Lakers está com aproveitamento de 20% na bola de 3 nos dois jogos. É muito pouco, né? Por isso, como você pontuou muito bem, o Lakers não passou de 100 pontos em nenhum dos dois jogos, né? Hoje a gente sabe que mais de 50% dos arremessos, na maioria dos jogos, são da linha de 3, e se essa bola não cai, né? E só a bola do Luka tá caindo praticamente da linha de 3. Então, o Lakers, obviamente, precisa tentar ficar próximo desse nível defensivo, dessa imposição física que foi feito, mas também melhorar ofensivamente, com o Austin Reeves sendo mais envolvido, pontuando mais, LeBron pontuando mais, e ali os coadjuvantes, né? Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith estão devendo um pouco, porque senão, meu caro, o Wolves tem grandes chances de vencer esses dois próximos jogos, e a coisa fica bem difícil para o Lakers ter que vencer 3, né? Dos últimos 3, vamos dizer assim, né? Então, difícil, cara. Virar 3-1 a gente sabe que poucas vezes aconteceu na história da NBA. Porque quando fica 3-1 a gente já lembra, né, de quanto dá para contar nos dedos aí Exatamente. quantas vezes a virada. E chama atenção essa porcentagem de aproveitamento de bola de 3, porque a gente está falando de um Lakers que tem jogadores especialistas nesse quesito, né? Sim. O Austin Reeves apareceu para a galera matando 6, 7, 8 bolas de 3 por jogo. A gente lembra daquela temporada absurda, que inclusive foi há 2 temporadas atrás, né? Porque na passada a gente, inclusive, fez muitos votos para que ele fosse o Motion Improved Player, né? Que mais evoluísse. A gente foi meio mal nessa. Então tem ele, tem o Doncic, Gabe Vincent, eu lembro um pouco dele mais no hit também, caindo bola de 3, adoidado. Agora também, claro, não tem a mesma minutagem. O LeBron também tem lá suas bolas de 3, então é algo que chama atenção, porque isso define muita coisa, isso chama muita atenção, isso eleva os pontos, e isso pode também ser um bom ponto de não ter passado dos 100, né? Que hoje, quando a gente assiste NBA, a gente acha muito normal as equipes passarem dos 100 pontos, né? É bem raro isso não acontecer em Muito, dois muito jogos difícil, seguidos. cara. E você falou bem um ponto do cansaço. Tem dois pontos, na verdade, que eu acho, André, porque assim, você vai jogar um dia sim, um dia não, tem o cansaço, mas também tem a memória tática do seu adversário que te ajuda a lembrar dos seus erros. Então você consegue melhorar rapidamente, porque o jogo anterior ele ainda está fresco. Né? É Não é muito que nem rápido, outros né? esportes que demora uma semana, 2 semanas para ter o outro jogo. Então é uma memória tática muito recente ali, né, que o pessoal Sim. consegue se ajustar. E o que você falou é importante. Vamos ver. Acho que o jogo de sexta é importante falando de Lakers. Né? A gente não pode esquecer
que do outro lado tem um baita time, tem um time que vem se encontrando, é um time jovem, é um time que é um destaque também, né? Mas por falar em Lakers, eu acho que a vitória no jogo 3 seria interessante para não ter aquela correria de precisar ganhar 3 seguidos e 2 deles fora. Né? Exatamente, Anderson. Acho que a grande questão é essa, né? E assim, se a gente olhar, cara, o Wolves, obviamente, né, por ter vencido um jogo fora, mas não só por isso, né, está um pouco mais confortável nessa série, né? Então, agora, obviamente, o Wolves tem que ganhar 3 jogos, né, de 5 restantes, sendo que tem 3 em casa ainda, tá? Então, é por isso que tem esse conforto também, por isso que eu digo que o Lakers precisa melhorar, até porque obviamente, né, não vou dizer tenho certeza, porque a gente quebra a cara aqui direto, mas que o Wolves jogando em casa, do lado da sua torcida, é o mesmo time do ano passado praticamente, vai jogar bem, vai, né, até subir esse nível em que vem jogando. Então o Lakers vai precisar igualar isso e vai precisar desses outros jogadores para poder realmente, né, corresponder ao favoritismo que a gente dava antes da série, né, uma vez que o Lakers classificou em terceiro e o Wolves em sexto. Então é isso que acho que tem que ser feito aí. Antes de continuar sobre um pouco mais de Lakers e Wolves aqui, Anderson, tem 14 pessoas com a gente. Deixa eu dar uma passada aqui mais uma vez pelas mensagens. Ó, Gustavo Moreira, LeBron tem algum problema de lesão? Estou sentindo ele um pouco abaixo do normal. Cara, tá um pouco estranho, sim, mas eu acho que não tem problema de lesão, não. Eu acho que ele está ainda tentando pegar no breu, vamos dizer assim, né? 40 anos, ficou afastado por um tempo no meio da temporada, né? Provavelmente ainda tem alguma coisa daquela lesão que ele teve ali na virilha e tal. Então ainda não pegou no breu. E assim, né? Obviamente fica muito nítido para mim, Anderson, que óbvio que ele e o Luka dividem muito bem, né, as ações assim de franchise player. Mas para mim tá claro que, por exemplo, numa eventual final de NBA esse ano, né, eu não vejo o LeBron James sendo o MVP de final. Acho que justamente porque o Luka está comandando muito mais as ações ofensivas desse time, né? LeBron pode calar minha boca, como já fez muitas vezes aí com muita gente, né, não só comigo. Mas acho que é um pouco disso também, Anderson, né? Respondendo ao nosso amigo Gustavo. Tem uma questão de ainda tá pegando, né? Ainda tá esquentando, e também que hoje é completamente diferente, né, cara? Ele acaba deixando o Doncic comandar um pouco mais as ações, né? Não sei se você também pensa sobre isso, Anderson. Cara, a gente sempre tem que pontuar, além dele ser o LeBron James, a idade chega, o cansaço vem mais rápido. A gente está falando de um cara de 40 anos, ele pode, né? Então, isso é comum. A cada jogo que vai acontecer, a cada temporada que o LeBron jogar, ele vai ficar um pouco mais abaixo. É normal, é natural. Estranho fosse se não ficaria, né? E por mais que ele já vem fazendo tudo isso com uma idade mais avançada, ele também é digno de elogios. Mas, vamos imaginar o seguinte: com todo respeito ao Anthony Davis, eu acho que o destaque do Anthony Davis, claro, eles foram campeões juntos, a gente não pode esquecer disso. Mas pensando em jogo hoje, eu acho que ele vendo o Luka fazendo o que está fazendo, eu acho que ele também dá uma espreguiçada, assim, sabe? Fala, deixa eu dar uma acalmada aqui que o Luka está resolvendo ali. Aí eu acho que quando a coisa apertar, aí ele pode entrar de verdade, porque eu acho que o Davis, em todos os anos dele de Lakers, acho que nunca teve claro, idade também, né? A gente está falando o Luka é mais novo, né? Mas eu acho que nunca teve essa divisão de responsabilidade tão um pouco mais. Hoje eu acho que a responsabilidade fica muito mais em cima do Luka do que do LeBron. O LeBron tá mais cuidando ali, digamos assim. Né? Então acho que isso pode ter a ver também de tentar se poupar um pouco, né? Viu que o time ganhou uma, agora, por exemplo, se perde sexta. Aí no quarto jogo ele vai com tudo, irmão. Porque aí eu acho que ele está se poupando, ele está se cuidando em meio a um playoff, que é muito perigoso, de acordo. Mas vai falar para o LeBron alguma coisa que é perigoso, ele sabe o que ele está fazendo. A gente está falando do segundo maior jogador da história da Liga, André? Né? Segundo. É o segundo. Para mim é o segundo. Muito bem. Ele sabe muito bem o que está fazendo, eu acho que isso não tem problema nenhum. Ele não vem jogando mal, ele vem aparecendo muito por conta da constância do Luka. Né? A gente sempre falava disso.
Eu vou usar o exemplo do Golden State, por exemplo. Quantas temporadas a gente falava, pô, tá tudo muito em cima do Curry, tudo muito em cima do Curry, ninguém tá lá para dividir. Foi o que aconteceu no Lakers agora, tava tudo muito em cima do LeBron, chegou um cara para dividir, então acho que é gestão de energia comum. Exato. E até, né, acho que respondendo o Gabriel aqui também, ó, essa série é uma prova para o Tesouro mostrar que pode comandar a franquia de Los Angeles. Com certeza, né, cara? Não só essa série, como acho que esses playoffs, né? É óbvio que se for eliminado nessa série, fica um gosto amargo aí, né? Até pelo que a esperança que o torcedor criou durante a temporada regular, né? Mas acho que isso é natural, né? E também compartilho dessa opinião aqui do Gustavo Moreira. Ó. Acho que o Doncic hoje é o franchise player desse time, sim. Mas acho que o LeBron não se importa nem um pouco com isso. Imagina. É isso, né, cara? Ele precisa que... Exato, ele tá, né, até animado de ter uma ajuda dessa do lado dele, né? E se for para o bem do time, né, para vencer mais um título, que obviamente que ele gostaria de ser né, o franchise player, o MVP de final com 40 anos, mas acho isso pouco provável, né? Ele vai ficar muito feliz com esse quinto anel aí, mas fato é de que a série à frente que vem ainda, né, os 5 jogos restantes, sendo 3 em Minneapolis, né, vão ser bem complicados aí. O Lakers vai precisar desses ajustes aí e jogar melhor do que jogou. Se quiser voltar 2-2, né? Que acho que tem que pensar primeiro assim, né? Se o Lakers quiser conseguir virar essa série, né? E pensar na vitória, é tentar voltar 2-2, porque caso o Wolves vença os 2 próximos jogos, né, Anderson? Eu acho que eles têm totais condições aí de encerrar essa série e vai faltar perna, vai faltar braço para o Lakers para fazer a virada. Né? Vai, porque a gente não está falando de um time fraco, né? A gente está falando de um time também que tem muito mais gás no sentido de idade, um time mais novo. É um time que de 2, 3 temporadas para cá vem numa evolução tremenda. Inclusive, antes da gente mudar de série, vamos falar um pouco mais sobre o Minnesota. O que você pode imaginar sobre esse futuro não tão longe? Vamos imaginar que o Minnesota aí vença os 2 jogos, encaminha a classificação. O senhor vai ficar triste, infelizmente. Mas até onde pode ir esse Minnesota, cara? Porque a gente sempre batia na tecla, pô, é um time que fez uma boa temporada regular, isso numa média, tá? Não exatamente dessa temporada atual. É um time que vem numa crescente, tem o Edwards que vem numa crescente também, junto com a equipe, é o franchise, mas até onde pode ir? A gente sempre bate nessa tecla dos times que chamam a nossa atenção durante a temporada regular, e se a gente for trazer para essa, tipo o Pistons, o Rockets, que fizeram campanhas muito boas, né, até onde a gente pode imaginar. Mas de um Minnesota, a gente está falando já de 2, 3 temporadas atrás, uma sequência. Então é um time que, se classificar, se eliminar o Lakers, não vai ser nada de surpresa, não vai ser nada de zebra, vai estar tudo bem. Não. Porque o time é muito bom, cara. Eu acho que assim, né, para pensar em título, Anderson, acho que é difícil, né? Acho que o ano passado, talvez, o Minnesota tinha uma chance até maior de chegar às finais da NBA. Acabou sendo derrotado pelo Dallas ali nas finais da Conferência Oeste, né? Mas eles têm totais condições aí de fazer uma bagunça na próxima série, né? Que pode ser contra Houston Rockets ou Golden State Warriors. Mas eu acho que ainda faltam 1 ou 2 jogadores ali que possam ajudar o Anthony Edwards, né, e dar mais profundidade a esse elenco, né, ter mais alguém que possa decidir junto com ele, né, para pensar nesse futuro brilhante que seria um título. Né? Mas, obviamente, que o time já vem fazendo um bom papel aí há algumas temporadas, principalmente a temporada passada. Essa o time ficou devendo um pouco durante a temporada regular, mas se recuperou muito bem. Então, é isso que eu penso, assim, cara. Eu acho que é um time que tá mostrando que para aqueles que não acreditavam, né, que ele pudesse vencer o Lakers, que o Lakers teria mais facilidade, que o Lakers ia deitar o cabelo, né? Não foi bem assim que, né, que os 2 primeiros jogos se apresentaram, não. O Lakers venceu com dificuldades, né, o jogo de número 2, e no jogo de número 1 foi um vareio de bola, só deu o Minnesota Timberwolves. Muito difícil repetir o que foi feito no primeiro jogo, né? 21 de 42 na bola de 3, cara, 50% num volume alto, assim, praticamente impossível, né, se repetir isso por vários jogos assim. Mas, né, conseguiram sair na frente ali. Então é isso que eu penso
o Wolves daqui para frente, Anderson. Eu também acho que título, acho que ainda vai ter que mostrar uma evolução, né, agora, porque não tem mais tempo para pensar. A evolução é crescer durante a competição, como dizem, né? Acho que para título é isso, eles vão ter que mudar a opinião de todo mundo durante aí os playoffs, durante os jogos, mediante as classificações. Eu acho que título ainda não, mas uma semifinal, uma final de conferência, talvez, acho que seria o ápice aí desse time, né? Eu acho que tem que ser muito respeitado. É um time que joga um basquete muito legal de se ver, muito bacana de assistir. Tem muito vigor, até pela média baixa idade de idade dos jogadores, né? Então isso ajuda muito você performar melhor, né? Você ter um preparo físico melhor de 2 em 2 dias, digamos assim. Então isso ajuda bastante. Pode ser um time mais para daqui 2, 3 temporadas, chegando aí 1, 2, 3 peças, conforme você falou, para ajudar também. Mas é um time para a gente ficar de olho, bem bacana de ver jogar. Então nada de surpresa se eliminar. Eu vou ficar surpreso se for um 4-1. Mas se for um para 4-2, qualquer um dos 4-3, lados, né? Para qualquer um dos lados. O meu palpite foi 4-2 Lakers, tá? Até postei no Instagram do Bola Laranja lá. Mas vou te falar, cara, que eu não tô mais confiante pro 4-2 Lakers, não. Eu acho que se for, vai ser um 4-3 daquele de arrancar, né? Aquele de riscar faca mesmo, né? Isso é complicado, mas uma das melhores séries aí para se acompanhar. É um que você não fala, pô, esse passa. Não, é jogo a jogo, é detalhe, Difícil, detalhe. exato. Esse é difícil. Isso aí eu acho que rolam 7 jogos, sim, viu? Mas é o que você falou. Eu acho que o psicológico pega quem ganha o terceiro, cara. Se ficar 2-1 pro Minnesota na sexta, depois é outro jogo em Minnesota. Tem aquelas estatísticas, Anderson, que quando a série tá 1-1, quem vence o jogo de número 3 em, sei lá, 70% dos casos. Eu vou pesquisar aqui daqui a pouco, mas é mais ou menos isso. E aquela coisa também de quando tá 2-2, quem vence o jogo de número 5, em 75, 80% dos casos, leva a série. Porque é uma questão de matemática, né, cara? Você faz assim, pô, qual que é a probabilidade, né, de dois times equilibrados assim, se um time vai ter 2 jogos em casa e o outro, né, um só. Então, essa probabilidade hoje está um pouco maior para o Wolves mesmo, né? De 5 jogos, 3 é na casa deles, né? Mas com uma vitória do Lakers fora de casa, que eu acho muito provável, né, cara? Difícil o LeBron James passar uma série sem vencer um jogo fora de casa. Né? Acho que tem essa também, né? E a gente sempre fala em toda temporada, toda série, que quem rouba a vitória fora de casa tem vantagem nos 2 primeiros jogos, né? Se a gente estivesse falando num cenário que o Lakers ganhou os 2 jogos em Los Angeles, agora a coisa pode mudar, que vai para Minnesota, é outra coisa. Mas está 1-1, então o Lakers vai ter que fazer no mínimo a mesma coisa, né? Porque se for fazer valer o mando de quadra, vai ficar 3-1, e aí, meu amigo, abraço, hein? Aí fica complicado. O Andrezão, pra gente... Popovich já dizia, essa liga se ganha na estrada.